E por que alguns lugares do mundo, como Venezuela, Arábia e tal, tem mais petróleo? É devido a essas condições climáticas? É devido às condições antigas de lugares que eram grandes oceanos, entendeu? Por exemplo, a Amazônia tem muito petróleo. A Amazônia tem muito petróleo. Isso já é mapeado? Já é mapeado. A Amazônia tem bastante petróleo. Então, lugares que foram antigos oceanos. E aí tem toda uma outra coisa, né? Então, a primeira coisa, você tem que ter matéria bruta, prima, para gerar petróleo, que é plâncton e fitoplâncton que tinha nos oceanos antigos. Depois, você tem que ter toda a parte que a gente usa muito, tá? Eu vou falar aqui, vão ter várias palavras em inglês que a gente abrasileira. Uma delas é trapear, que o pessoal fala. Trapear. Trapear é o quê? É você criar uma armadilha para aquele petróleo. Trap. É o trap, vem de trap. Porque não adianta aquilo lá sedimentar, virar petróleo e não ter uma maneira daquilo lá ficar preso. Entendi. Aí ele pode escapar. Entendi. Então, esses lugares famosos, essas grandes reservas do mundo, Venezuela, os países árabes lá todos, os Estados Unidos também, daqui a pouco a gente pode até falar dos Estados Unidos, que tem uma situação muito interessante lá. Eles têm uma trapa, né, ou uma armadilha muito boa para guardar o petróleo. Então, ficou reservado ali, aquilo lá, entendeu? E uma outra coisa que é muito importante falar, a gente chama de reservatório de petróleo. Muita gente acha que você vai furar e lá embaixo tem tipo uma caixa d'água. Isso, exatamente. Um lago, né? Um lago de petróleo. Não é assim, pessoal. O petróleo ele fica nos poros de determinadas rochas. Então você tem uma rocha e nos buraquinhos daquela rocha você tem gotículas de óleo ali. É assim mesmo. Então, vamos lá. Bacia de Campos. Qual é a principal rocha que tem o petróleo armazenado nela? É uma rocha chamada arenito. O que é arenito? Vem do quê? Areia. Então, a areia compactada vira rocha, que a gente chama de arenito. Todo mundo imagina ou intuitivamente acha que se você pegar um monte de areia e compactar, você vai ter vários espacinhos ali no meio. Né? Então, isso é uma rocha muito boa para o óleo ficar ali no meio. É como se fosse uma esponja. Uma esponja. Cheio de petróleo ali nos buraquinhos. Exatamente. Mas o pré-sal, por exemplo, não é. O pré-sal é um outro tipo de rocha que a gente chama de estromatólito. Que é o estromatólito. Aí sim, o estromatólito são micro-organismos que morreram. São os recifes, né?